essa mulher que falou lá no YouTube, que ela era 30 anos convertida e depois se desconverteu, se desviou, algo chamou muita atenção de um detalhe que ela falou naquele vídeo. Não sei se você viu, eu postei já no meu Instagram, mas eu vou postar no Instagram da igreja também. Ela falou que na tese dela de mestrado, ela deu a ideia de se infiltrar na igreja, onde tem a escola dominical para criança, e ela falou assim, as pessoas precisam de ajuda com as crianças. Ela falou bem assim. Então, se você for lá e querer pedir que quer ajuda, vão querer ajuda porque quase ninguém ajuda lá no Ministério de Criança. Então, você vai conseguir entrar naquele lugar e você faz o seguinte, você abre a Bíblia e começa a pregar a Bíblia mesmo, não precisa inventar. Prega que Jesus era pobre. Então, assim, pegar a própria palavra para doutrinar a ideologia deles. Aí veio essa palavra, que na verdade eu preguei em Londrina passada, mas não dei muito enfoque para isso. E nós precisamos estar bem alertas, porque o diabo ele sabe de toda a palavra de Deus. Então, não é que alguém está falando da palavra de Deus, que Deus está falando por ele. Por isso que a gente não pode abrir a Bíblia por abrir e só ler. Deus fala comigo. Se você não entender o contexto, você pode ser enganado pela própria palavra de Deus. Então, com essa questão, eu convido você a abrir comigo em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4 foi quando Jesus foi ao deserto ser tentado pelo diabo. E lá aconteceu algumas situações que é importante você relembrar, você que já sabe. Você que não sabe, você vai aprender hoje a como se posicionar como cristão diante do diabo. Porque o diabo, amado, ele vem para matar, roubar e destruir. Porém, o diabo não pode contra a igreja dele. O diabo não pode te tocar, irmãos. Você tem toda a autoridade contra ele. Então você não pode temer o diabo que tem medo de você. Eu costumo falar que o diabo é como um animal selvagem, mas que ele tem medo de você. Porém, como ele é um animal selvagem, se você for cutucar ele, sem saber como ele age, ele vai te morder. Ou se você não tiver alerta, ele pode te atacar por trás, mesmo tendo medo de você. Mas ele não pode contra você. Então está escrito em Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 4, a partir do versículo 1, quer dizer, quem achou, diga amém. Está escrito assim. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito, diga comigo, pelo Espírito, continuando, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Vou ler novamente para você gravar esse detalhe. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador, que é o diabo, disse, se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Versículo 4. Ele, porém, respondendo, lhe disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, tomar-se-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. E disse Jesus, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Novamente, transportou o diabo em um monte muito alto, e mostrou-lhe todo o reino, os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos, e o serviram. Diz a palavra de Deus essa noite. Aleluia, irmãos. Vamos orar rapidamente. Em nome de Jesus. Senhor, fala conosco na sua palavra. Pai, usa pela sua misericórdia, pela sua graça, que eu seja um canal para a sua igreja. Pai, que eu seja capaz de comunicar
totalmente aquilo que o Senhor quer falar, não que a minha alma quer falar, não que o meu desejo queira falar, mas que o seu Espírito venha reinar sobre nós, reinar sobre mim, e que a sua igreja seja edificada, porque está escrito na sua palavra, Pai, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque o Senhor edificará a sua igreja, o Senhor edifica a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, e você diga amém, e graças a Deus. Então, irmão, só para você lembrar assim, o que estava acontecendo, né? Jesus foi batizado, e logo após o batismo, lembra que eu falei para você repetir? Jesus foi conduzido por quem? Pela carne dele, pela vontade dele, pelos amigos dele? Não. Foi conduzido por quem? Pelo Espírito Santo. Então, amado, foi conduzido pelo Espírito Santo. Eu gosto de abrir também Lucas capítulo 4, porque os evangelhos têm 4, né? E normalmente Mateus, Marcos e Lucas são famosos evangelhos sinóticos. Sinóticos é semelhantes. Então, às vezes, em algum outros evangelhos tem algum detalhe a mais. E eu vou ler para você o capítulo 1 do capítulo 4 do versículo 1 de Lucas 4, da mesma questão que Jesus foi conduzido ao deserto, mas olha só um detalhe. Versículo 1 do capítulo 4 de Lucas. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Olha só um detalhe, Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado pelo Espírito ao deserto. E ali a Bíblia diz que ele ficou 40 dias e 40 noites e teve fome e foi tentado pelo diabo. Irmãos, eu prego de uma forma diferente lá em Londrina, mas eu queria chegar já ao ponto aqui, né? Jesus, ele foi ao deserto, conduzido pelo Espírito Santo. Primeiro ponto, nem sempre o deserto é um lugar ruim. Na verdade, o pior lugar, sabe qual que é o pior lugar da gente estar? Onde Deus não quer que você esteja. Onde Deus não esteja, é o pior lugar para estar. Talvez, naturalmente falando, aos seus olhos, tem um lugar que você não gosta, mas Deus quer que você esteja lá. Lá é o melhor lugar para estar, porque Deus está contigo. Então, não importa o lugar, importa se Deus está contigo ou não. Então, há desertos que é importantíssimos para nós, para que possamos ter vitória no futuro. Eu dei um exemplo lá, numa pregação passada, que o povo judeu foi liberto lá do Egito, não foi? Lá por Moisés, foi ou não foi, igreja? Não sei se você lembra, quando o povo judeu foi liberto por Moisés, né, conduzido por Moisés, a Bíblia diz que Deus falou para ele levar o povo para o deserto, não para a terra prometida direto. Ou seja, primeiro precisa ter uma preparação para depois entrar na promessa. Muitas vezes a gente quer a promessa de cara. Bispo, não há promessa, tem uma promessa na minha vida, mas faz tempo que eu ouvi, não cumpre nunca. Porque talvez você está no deserto, ou até pior, você está fugindo desse deserto, que Deus quer te preparar. Porque Deus quer que você vá para esse deserto, porque é o lugar de preparação. Deserto, se você for ver, é um lugar muito hostil, não é? Escassez de água, alta temperatura, baixa temperatura de noite, não tem nada. Você precisa de Deus em todos os lugares do deserto. Por quê? Porque não tem água, não tem comida, não tem nada lá. Ou seja, Deus nos leva para o deserto para trabalhar a dependência dele. Então, por exemplo, lá o deserto, você precisa de água, não tem nada de água. Você vai depender de Deus para levar água para você. Lá não tem alimento, você vai depender de Deus para levar alimento para você. Deserto muito quente de dia, vai depender de Deus para levar você a um lugar que não é tão quente. Muito frio de noite, vai depender de Deus para te levar a um lugar que te abriga do frio. Ou seja, deserto é um lugar que te eleva, que te treina para depender de Deus. Nós precisamos depender de Deus, irmãos. Nós precisamos ser orientados pelo Espírito Santo. Por que eu falei cheio do Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo que nos vai conduzir para o lugar certo. É o Espírito Santo que nos vai capacitar para enfrentar a situação difícil. É o Espírito Santo que vai fazer a gente passar pela provação até o final e ter a vitória no final. É o Espírito Santo.
Então a Bíblia diz para nós nessa noite, enchei do Espírito Santo. Porque quando você enche do Espírito Santo, ele vai te conduzir para o lugar certo. Por mais que seja doido da cabeça. Porque olha que doideira, apóstolo. Que doideira. Cheio do Espírito Santo, ele levou para um lugar hostil. Sem nada, né? Totalmente sem suprimento. Porque lá é o melhor lugar para ouvir a Deus. O deserto é um lugar de silêncio. É o lugar onde as vozes se calam. Só Deus fala com você. Talvez você está nesse deserto. Não tenha medo desse deserto ter passado. Deus quer falar contigo. Deus está falando contigo nessa noite. Deus vai continuar falando contigo na sua casa. Deus vai falar contigo sempre nesse deserto. Porque essa preparação é porque no final tem uma grande vitória para acontecer para a glória de Jesus. Jesus passou pelo deserto porque ele precisa se preparar para o grande ministério que estava vindo, que ele ia exercer na terra. Naquele momento Jesus não fez nenhum milagre, Jesus não pregou, Jesus não fez nada, irmãos. Mas ele é preciso passar pelo deserto, da mesma forma nós precisamos passar pelo deserto, aleluia. O segundo ponto aqui, Jesus, ele foi para o deserto, conduzido pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, mas ele fez algo ali, ele jejuou. Irmãos, como a gente tem negligenciado o jejum nas nossas vidas. Deixa o apóstolo fazer jejum por nós. Deixa os pastores jejuar por nós. Daí a gente recebe a bênção passivamente, a gente recebe, né? Não preciso jejuar não, bispo. Né? Nós não somos um corpo. Então, deixa o coração trabalhar, que eu sou o fígado, eu que fico recebendo o coração, né? Não preciso fazer essa parte de jejum, não. Deixa a liderança jejuar, porque daí eu vou recebendo, porque eu só sou um membro da igreja. Irmãos, jejum é uma ordenância, e tem vitória na sua vida, que só vai ser alcançada, quando você decidir fazer jejum e oração. Não, eu estou falando com convicção. Tem vitória que só vai ser alcançada na sua vida quando você decidir fazer jejum e oração. Não tem como. Eu costumo até brincar que jejum, eu gosto de cinema. Quem gosta desse filme aí, levanta a mão, né? Eu sempre faço essa comparação do jejum. Velozes e Furiosos. Quem já viu Velozes e Furiosos, né? Sabe aquela parte que eles ficam tirando racha lá? E aí no volante deles não tem um botão no nitro, que ele está lá perdendo a corrida, está no mas do carro, daí ele aperta aquele botão, dá aquele nitro, daí ele dá aquele gás no carro e ele acaba vencendo a corrida. E isso é o jejum, porque às vezes você está dando o seu potencial maior e não consegue vencer. Então precisa daquele nitro, o nitro é o jejum. O jejum, amado irmão, libera a sua fé. Não é o jejum, não vai mudar a Deus, entenda isso. Jejum não muda o coração de Deus. Deus não vai assim, nossa, eu não quero abençoar esse filho, não. Nossa, está jejuando, mudei de ideia, agora eu vou abençoar. Não funciona assim, irmãos. O jejum quebra as fortalezas da incredulidade do nosso coração e libera a nossa própria fé, porque é só a fé que vai alcançar a vitória. Então, há situações que a sua fé tem que ser fortalecida, tem que ser maior. Então aquela causa que você não está alcançando, aquela situação que sempre é a mesma, precisa jejuar. Você precisa jejuar, irmão. Você precisa jejuar, irmão. Você precisa se posicionar, porque Deus quer te dar vitória nessa noite. Por que você acha que Tiago capítulo 4, 7 diz assim, resistiu o diabo e ele fugirá de? Ou seja, é uma atitude ativa do cristão. Não é, espere em Deus, não faça nada, que Deus vai enviar seus anjos e o diabo fugirá de vós. É assim que está escrito a palavra, sim ou não? Não, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E a questão é as situações que nós só vamos conseguir resistir ao diabo se a gente jejuar. Se Jesus jejuou, por que a gente não vai jejuar? Mas bispo, tem uma palavra lá, né? Que Jesus falou que quando o noivo está presente, os discípulos não jejuavam. Então, quando Jesus estava lá com eles, até o povo falou, por que os discípulos não jejuam, Jesus? Ele falou, porque o noivo está presente.
Mas vai chegar um tempo que o noivo vai se ausentar. E eles precisarão jejuar novamente. Por quê? Porque precisa daquele nitro. Tem uma situação também que Jesus, os apóstolos, foi lá tentar expulsar um demônio do menino lá que estava endemoniado, e nada, os apóstolos tentavam, e nada de sair. Daí Jesus chegou, sai dela, e já saiu. Aí os discípulos envergonhados, chamou Jesus no canto, Jesus, mas a gente tentou expulsar, em seu nome não aconteceu nada, por que a gente não conseguiu expulsar? Daí eu falei, vocês não conseguiram por causa da pequenez da vossa fé. Daí ele deu a solução, tem casta que só sai com jejum e oração. Ou seja, lembra que eu falei que não muda Deus, mas quebra a incredulidade do seu coração? Você tem fé. Você crê que Deus existe, você crê que pode dar vitória, mas há certas partes da nossa vida, do nosso coração, que ainda tem incredulidade, e só o jejum que vai quebrar ela, para potencializar a sua fé, para expulsar o demônio, ou para abrir essa porta que Deus tanto quer abrir, já está no projeto dele, já está na agenda dele, que a porta já abriu, só basta você se posicionar, diz a palavra de Deus nessa noite. Aleluia! Sabendo de tudo isso, ou seja, Jesus estava cheio do Espírito Santo, ou seja, eu preciso ser cheio do Espírito, então busque a Deus, né? Preciso jejuar e orar. A Bíblia diz aqui, mas bispo, aí está falando que Jesus só jejuou, não fala que ele orou não. Irmão, se ele jejuou, impossível ele não ter orado, porque é uma questão de princípio. Jejum nunca vem sem oração. É impossível algum judeu, algum discípulo jejuar sem orar. Uma coisa é ligada à outra. Então, uma coisa não funciona sem a outra, precisa. Então, com certeza ele orou. Mas vamos para a parte final aqui, que é a parte que eu falei da mulher. Lembra da mulher? E chegando-se ele, versículo 3, o tentador disse, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Versículo 4, ele porém respondeu-no e disse, vou perguntar de novo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Um detalhe, nem sempre o demônio vai saia em nome de Jesus, porque nem sempre o demônio vai estar incorporado em alguém. Normalmente, se a gente fala sai em nome de Jesus, normalmente é que o demônio está incorporado em algum corpo, e sim, ele tem que sair em nome de Jesus, é uma ordem, é uma autoridade que Deus concedeu não somente para pastores, mas concedeu toda a sua igreja, amém, aleluia. Mas há situações que o diabo só vai sair quando você falar, está escrito. Há situações na nossa vida que o diabo só vai sair dessa situação quando você buscar conhecimento da palavra. Não adianta só receber oração, não adianta só pedir oração, não adianta se você não jejuar, se você não orar e se você não buscar o que está escrito. Deus, amado irmão, quer que a sua fé obtenha vitória. Lógico que a gente quer muito, nós pastores, exercemos autoridade sobre a sua vida, que a porta vai se abrir, a gente é um canal, amado irmão, cheio do fogo, para que você tenha fogo também, irmãos, a gente é um canal influenciador de fé, mas quem causa fé na sua vida é você, é a sua atitude, é o seu posicionamento, isso, a fé só vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra não tem como ter fé, sem saber o que está escrito. Você precisa se posicionar e saber que está escrito. Você entendeu hoje que você só vai ter vitória se estiver cheio do Espírito Santo. Se você não se posiciona como jejum, você também não vai ter vitória. E também, se você não se posiciona na palavra, procurar o que ela está falando, não vai ter vitória também. E a vitória maior é a palavra, porque você nessa noite começa a entender, a se posicionar e saber o que está escrito na palavra de Deus. Lembra de Oséias capítulo 4? O que diz a palavra de Oséias? Meu povo perece por falta de... Por quê? Porque perece por falta de conhecimento. Sem conhecimento não há fé. Sem fé não há ação de Deus. O que o inimigo tem feito no fim dos tempos?
que o povo acabe com a fé. O que o inimigo vem fazendo no tempo de hoje para que ele venha operar? Que venha acabar com a fé. Como que acaba com a fé? Que você não venha mais buscar a palavra de Deus. E acaba a fé. Busque a palavra de Deus nessa noite. Que você saiba que está escrito. E fala para o inimigo nessa noite, está escrito. Só um detalhe para concluir a palavra. Não sei se você percebeu, lá no capítulo 4, Jesus falou assim, ele porém respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus ele estava falando de Deuteronômio capítulo 8. Ele estava falando da palavra. Jesus não estava inventando. Não foi uma revelação que Jesus trouxe do alto. Nossa, eu estou inventando. O pai acabou de falar uma palavra nova aqui. É uma palavra novinha, né, diabo? Diabo, é uma palavra novinha que meu pai acabou de falar. Não, está escrito. Fuja de pastor que fica falando, tem uma nova revelação. A revelação está tudo aqui escrito, Se não tiver escrito aqui, fuja, não seja enganado, não seja enganada. Se não estiver aqui, irmãos, fuja, porque isso tudo que está escrito, inclusive Cristo citou o que estava escrito. Então a gente tem que citar o que estava escrito. Mas olha só no versículo 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, olha só o que o diabo falou, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Eu vou lá novamente no versículo 6, o diabo, e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Se tu és o filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-se-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. O diabo sabe da palavra de Deus. Lembra da mulher que eu falei? Aí nós vamos usar a palavra também, para doutrinar aquelas crianças, né? Nós vamos usar a própria Bíblia, ninguém vai perceber. E aí nós vamos falar que Jesus é pobre. Não sei se você já ouviu falar, tem gente que fala que Jesus era comunista. Quem já ouviu falar que Jesus era comunista? Usa a palavra porque ele dividia as coisas, né? Porque comunismo divide, né? Mas o Deus do comunismo é o Estado, não é Deus, né? Então, se você for pesquisar comunismo, não tem nada a ver com comunismo aqui, irmãos. Porque o inimigo vem para nos enganar. E ele estava citando o Salmo 91. Jesus, vem cá, em cima do templo. Imagina Jesus lá em cima da igreja ali. Ele falou para Jesus aqui, se você atirar aqui de baixo, você vai comprovar para mim que realmente você é o Filho de Deus. Porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que eles venham tomar pelas suas mãos, e você vai não tropeçar em nenhuma pedra. Está escrito, Jesus, faz isso, comprova para mim que isso vai acontecer. Aí Jesus falou, beleza, eu vou fazer isso. Jesus fez isso, sim ou não? Não. Ele falou, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, não somente a gente tem que saber da palavra, mas a gente tem que saber todo o contexto dela. Não leia a palavra somente com um versículo, porque normalmente essas pessoas que querem enganar, ela pega um versículo da Bíblia como pretexto para fazer de contexto para te enganar. O diabo é igualzinho. Ele pensou um versículo da Bíblia, né, totalmente fora de contexto, e fala, Jesus, comprova para mim aí, você é filho de Deus, faça isso. Ou seja, o diabo sempre vai tentar a nossa identidade. Deus já falou que você é filho. Deus falou, o apóstolo falou aqui sobre identidade domingo, sobre João capítulo 1, versículo 12, né? Se você receber Jesus, né, como Senhor, você vai ter o direito de ser chamado filho de Deus. Você não precisa comprovar nada. Você não precisa fazer nada. Você não precisa fazer milagre. Você não precisa fazer nada, comprovar nada para ninguém. Só receber. Só crer nessa palavra. A partir do momento que você recebe essa palavra, você se torna filho de Deus. Para de ficar aí querendo comprovar. Para de querendo, eu quero provar que eu sou cristão. Eu vou tapar a boca dele. Não! Dobre os seus joelhos cheio do Espírito Santo, com jejum e oração, e Deus vai a seu favor. Mas logicamente, com a palavra na sua mente,
com a palavra no seu coração e com a palavra nos seus lábios, falando para o diabo, está escrito. Hoje, em nome de Jesus, eu profetizo que a sua vida vai mudar, porque você vai se levantar com autoridade na palavra de Deus, na sua casa, a sua vida vai mudar, a sua família vai mudar, porque você entendeu que depende da sua posição, depende, amado irmão, você declarar a palavra. Declare a palavra nessa noite, diga ao diabo, está escrito, diabo, eu sou filho do Cordeiro, eu sou filho legítimo, nada pode contra os filhos de Deus, porque está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, e salte Satanás, e ele sairá de vós. Quando a gente fala, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, não sei se você percebeu, é o povo de Deus entrando no inferno para saquear o inferno. Não é o diabo atacando o povo de Deus, é ao contrário. Não sei se você percebeu, as portas do inferno não prevalecerão, ou seja, eles estão tentando resistir o cristão. O cristão sabe a autoridade, as portas do inferno não prevalecerão. A minha família é do Senhor, os meus filhos é do Senhor. Satanás, devolve a minha cidade, devolve a minha nação, devolve, Satanás, porque meus filhos e a minha nação pertencem ao Senhor. Aleluia! Glória a Jesus! Que nessa noite você possa se levantar com poder e autoridade, porque essa é a verdade que Deus fala para nós nesta noite, e nós vamos levantar com jejum e oração, irmãos.